Aleluia, bênção de Deus. Bom dia a todos. A graça e a paz, amém? Muito bom. Não sei se tem alguma coisa que daria para colocar aqui assim. Se tivesse um suportezinho aí. Pode pegar uma pilha de livros do Carência lá, eu colocar aqui, só para ficar bonito na filmagem, entendeu? Bênção de Deus. Bom dia a todos, a graça e a paz. Privilégio poder estar aqui com os irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Eurípedes Mendes, eu sou goiano, comedor de piqui. Sou casado com uma carioca belíssima, minha amada esposa Osana. Acho que dá. Sim. E assim, né? Ah lá, é outro papo, né? Padrão Zete, entendeu? Não, pode ser que. Ah lá, cada um vem com uma resposta lá. Pronto, vamos devolver lá, obrigado, Júlio. Glória a Deus. Bênção de Deus. Irmãos, nós somos pastores dessa igreja, né? Somos pastores, tanto eu quanto, obrigado, querido, tanto eu quanto Osana, somos pastores da igreja, servimos ali durante 7 anos diretamente ali no CMA, Sal da Terra CMA, né? E caminhamos com o Júlio aí há quase 20 anos, e para a gente é um privilégio poder sempre estar aqui com os irmãos, né? Eu sou missionário da Jocum, Jovens com a Missão, servimos o Brasil aí com as ferramentas que Deus tem nos dado. Eu sou escritor de 7 livros, 2 livros, isso, 2 livros publicados, 7 livros publicados e 3 ainda em processos, né? O conteúdo que eu vou estar ministrando para vocês aqui é esse conteúdo sobre carências, que é o primeiro livro que eu escrevi, onde eu conto, na verdade, a Bíblia fala que o homem espiritual, ninguém julga ele, mas ele se julga, né? Ele julga a si mesmo. Então eu julgo a mim mesmo, que eu me converti há quase 20 anos atrás, né? Onde eu tive uma experiência de novo nascimento, de conversão genuína, e eu conto toda a minha conversão nesse livro, Carência. Por mais que eu fosse de igreja desde os meus 8 anos de idade, eu só me converti há quase 20 anos atrás, e essa experiência que eu vivi nesse livro, e ao mesmo tempo eu quero compartilhar com os irmãos essa experiência. Amém? Como eu disse, eu sou casado com Osana, igual na Bíblia mesmo, eu costumo dizer que até brigando com a minha mulher eu louvo ao Senhor. Entendeu? Osana! Somos pais de 3 filhos, Sara, Júlia e João Pedro. João Pedro é casado com a Maria Eduarda, filha do Anderson e da Osália. E moramos em Curitiba, tanto eu quanto toda a minha família somos envolvidos na obra missionária. O João Pedro atualmente trabalha para o pastor Cote, na editora Jocum. Maria Eduarda trabalha diretamente comigo, no secretariando lá. E eu quero que depois você passa lá, dá uma olhada nos nossos livros, são 7 títulos de livros, e tem a apostila do conteúdo que os irmãos receberam aqui. Foi bênção, gente? Eu só queria fazer uma pergunta. Por que você não veio? Com certeza não foi por conta de dinheiro. R$ 60 a gente joga no ralo assim, num pit dog. Então, e mesmo que se você não tivesse, é impossível Júlio e Azete não permitir que você participasse. Amém? Foi bênção, gente? Mas vamos acreditar que a gente volta de novo ano que vem aqui, traz o segundo módulo, que é traumas, né, e feridas emocionais. Mas Deus separou uma porção para você aqui nessa manhã. Amém? Vamos orar só mais uma vez? Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor está gerando em nós, por tudo que o Senhor está produzindo em nós. Fala conosco, libera essa palavra, que é o trigo fino, que é o mel que escorre da rocha. Em nome de Jesus, amém. Se alguém puder tirar essa mesa aqui, deixar só essa aqui, para mim seria até melhor para eu me locomover aqui. Pode tirar essa mesa aqui, deixar só essa aqui. Obrigado, Júlio. Obrigado. Irmãos,
Todos nós estamos em busca de alguma coisa. Todos nós, todos nós, todos nós. Inclusive até essa bebezinha que está aqui no colo dessa mãe, ela inconscientemente está buscando algo. Ela busca a mãe dela, ela busca o colo da mãe, ela busca inconscientemente o útero que ela viveu durante 9 meses. Você, todos nós aqui, tivemos o nosso primeiro lar, a nossa primeira casa, que foi o útero da nossa mãe. Essa criança busca algo. Inconscientemente, ela está buscando. Nós, até inconscientemente, também buscamos algo. Talvez você está buscando um pai que você perdeu no passado. Talvez você está buscando uma mãe que você perdeu. Ou até mesmo uma mãe que você nunca teve. Talvez você está buscando um pai que você nunca teve. Talvez você está buscando um grande amor. Talvez você está buscando restaurar seu casamento. Talvez você está buscando uma realização profissional. Talvez você está buscando adquirir uma casa. Todos nós estamos em busca de algo. Agora escute. A maneira como se encontra o meu coração, a minha alma, vai determinar como eu vou chegar naquilo que eu estou buscando. Então, da maneira como se encontra o meu coração, a maneira como se encontra a minha alma, vai determinar radicalmente os passos que eu vou dar na direção daquilo que eu busco. Como eu vou buscar. E não somente como. A maneira como se encontra a minha alma vai determinar se aquilo que eu vou buscar é algo saudável ou não. Pessoas emocionalmente adoecidas não conseguem fazer escolhas saudáveis. Eu nunca esqueci uma vez que uma moça chegou para mim e falou: pastor, se eu chegar num lugar e tiver 500 homens, gente boa, homens solteiros, assim, de caráter, e tiver um pilantra, eu vou atrás desse pilantra. Parece que é um imã que me puxa. As pessoas têm dificuldade de acreditar que as nossas escolhas falam muito mais de nós do que a gente imagina. Alguém um dia me perguntou: como é que eu sei se eu estou bem? Eu falo: olha as escolhas que você faz na sua vida. Como é que você sabe se a sua alma tá curada, se os seus valores são saudáveis? Você precisa olhar como se encontra, como é que você sabe que se encontra a sua alma? É a maneira como você escolhe as coisas da sua vida. As decisões que você toma e as escolhas que você faz. Uma coisa eu sei, amado. Boa parte, se não quase todas as decisões erradas que você toma na vida tem a ver com essa palavrinha aí, ó, carência. Tem a ver com essa palavrinha aí. Nós temos uma tendência em achar que carência é um sentimento que a gente tem e a gente está tentando achar alguém ou alguma coisa para suprir esse sentimento que a gente tem, que é carência. Então, eu preciso achar alguém para suprir as minhas carências. Deixa eu fazer uma pergunta. Se hoje você soubesse que você recebesse um diagnóstico que tem um câncer do tamanho de uma laranja no seu pulmão, a primeira coisa que você ia falar para o médico é falar assim: olha, doutor, eu não tenho tempo para tratar esse câncer, eu só posso tratar esse câncer daqui a 4 anos. É isso que a gente faz? Você deixaria para depois aquilo que está te matando? Não. Se você soubesse que tem alguma coisa que está te comendo vivo, você trataria imediatamente. Detalhe, tudo perderia o sentido na sua vida. A faculdade, os objetivos, vai perder o sentido, porque você quer fazer de tudo para curar essa dor que está dentro de você, para curar essa ferida que está dentro de você, para você curar essa doença que está te matando. As pessoas não têm noção do quanto elas estão doentes nas suas emoções, e elas estão deixando para depois aquilo que tem que ser resolvido agora, porque é isso que está te matando. Porque as pessoas acham que carência é um sentimento que tem dentro de você e você precisa achar alguém para suprir essa carência. Você precisa achar um grande amor, você precisa ter filhos, sabe? Nosso casamento não está bem. Eu acho que a gente está precisando de filho. Piora, meu irmão. Eu falo uma coisa: casamento é a experiência de 2 pessoas resolvidas em Deus. E a gente não entende que se tem uma coisa
que um casamento não faz é suprir carência. Casamento piora as nossas carências. Você já chegou à conclusão que essa pessoa do seu lado aqui não te resolveu suas carências. Muito pelo contrário, ela piorou suas carências. Por isso que carência não é um sentimento que você tem, carência não é algo que existe dentro de você, que você está tentando resolver isso. Eu acho que vai ter que clicar na tela aí, senão eu não consigo passar. Então, carência não é um sentimento que você tem dentro de você e esse sentimento precisa ser suprido, não. Carência não se supre, carência se cura. Carência é uma doença dentro de você. Eu nunca esqueci uma vez que uma mulher chegou para mim e falou assim: pastor, olha, quando eu casei, meu marido sempre gostou de muito bicho, sabe, muito bicho. E quando a gente casou, ele trouxe aquela bicharada tudo para dentro de casa, lá em Manaus. Cachorro, galinha, papagaio, periquito, iguana, calopsita, jacaré. E eles trouxeram aqueles bichos tudo para dentro de casa. Pastor, eu tinha tanto ciúme, porque eu não aguentava ver ele levantar de manhã cedo, cuidar daqueles bichos, para depois dar atenção para mim. E quem tem animais sabe, primeiramente você tem que dar alimento para eles, para depois fazer outra coisa. Ela falou: pastor, eu não aguentei. Eu peguei um borrifador, um fuque-fuque, coloquei soda cáustica, dissolvi aquilo lá. Eu ia na cabeça dos bichinhos. Ia comendo a cabecinha, comendo o crânio, comendo, eles morriam com tudo com a patinha para cima. O marido dela falou assim: nossa, meu amor, eu acho que tem uma praga aqui dentro de casa matando nossos bichos. Era a mulher dele, entendeu? Que estava matando tudo. Carência, amado, é uma doença que tem dentro de você que está matando os seus relacionamentos. Homem nenhum te resolve. Mulher nenhum resolve o vazio que está dentro de você. Igreja nenhuma consegue resolver isso. Profissão nenhuma consegue resolver esse vazio que existe dentro de você. Certa vez eu estava numa cidade, Francisco Beltrão, no Paraná. Uma moça chegou para mim e falou: pastor, eu nunca tinha entendido o que eu fiz até o dia que eu li o seu livro Carências. Pastor, eu sou filha de um adultério. Minha mãe traiu o marido dela. Só que o marido dela era estéril. E quando o marido dela ficou sabendo, quando ela ficou sabendo que estava grávida, o marido da minha mãe falou assim: ou você dá essa criança para alguém, ou me separo de você. Minha mãe me deu para alguém. E eu fui viver com essa pessoa desde quando eu nasci. Vivi muitos anos. Quando eu fiz 16 anos, que ela foi me contar que eu era uma filha adotiva. Mas eu era registrado por ela, mas ela contou para mim. Pastor, aquilo me deu uma revolta, eu fugi de casa e me tornei garota de programa. E eu fui me prostituir. Quando eu fiz mais ou menos 24 anos, eu caí de uma moto. E eu tive uma fratura na minha coluna, só que recuperou. O médico falou: olha, o que aconteceu com a sua coluna, você vai voltar a andar, mas vai demorar aí uns 6 a 1 ano de fisioterapia. Só que ele foi atrás e descobriu, o assistente social descobriu que a minha mãe adotiva havia morrido. E ele descobriu também quem era minha mãe. E o marido dela havia falecido. E ele falou: olha, você precisa procurar alguém para cuidar de você, porque você vai ficar 6 a 1 ano sem andar. De 6 meses a 1 ano sem andar. E a gente localizou minha mãe, e minha mãe cuidou de mim. E ela dava banho em mim, ela colocava comida na minha boca. Pastor, mas pela primeira vez eu me senti cuidada pela minha mãe. Sabe o que eu fiz, pastor? Eu percebi que os movimentos estavam voltando. A fisioterapia estava fazendo efeito. Eu fiquei 3 anos fingindo que era paralítica, só para minha mãe cuidar de mim. Você está vendo o que uma carência faz? Eu falo uma coisa: esse marido que te espanca não te ama. Isso é carência, meu. Você acha que esse casamento entupido de adultérios, de violência, você vive com essa pessoa porque você ama essa pessoa. Amados, a lei áurea do amor é: você só tem condições de amar alguém se você fazer o quê? Amar a si mesmo. É impossível alguém amar o outro se a pessoa não se ama, não se valoriza. O carente não consegue entender isso. O carente está o tempo todo vivendo de migalhas de atenção, porque o carente confunde amor com carência. O carente é um polvo com suas ventosas grudando. O carente é um abismo, um buraco negro tentando achar que o mundo vai supri-lo.
e não consegue. Eu poderia ficar falando várias coisas aqui para você a respeito de carência. E até porque eu sei muito bem o que é isso. Mas eu quero ir lá no início, onde tudo começou. Foi lá no Éden que começou toda a problemática da carência humana. Quando Deus criou o homem, olha só o que o texto sagrado fala, no exato momento onde Deus criou Adão e sua esposa. O texto sagrado de Gênesis 1, 28 diz: então Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a primeira coisa que Deus fez ao criar o homem e sua esposa? Deus os abençoou. Então eles eram abençoados antes de fazer qualquer coisa. Deus deu uma ordem para o Adão e para sua mulher. Deus disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Mas antes de Deus dar uma ordem, antes de Deus dar um objetivo, antes de Deus dar um alvo, a primeira coisa que Deus fez foi abençoá-lo. Eles eram abençoados para frutificar, eles eram abençoados para encher a terra e eles eram abençoados para multiplicar e frutificar. Eles não iam multiplicar para ser abençoados. Eles não iam frutificar para ser abençoados. Eles já eram abençoados. O desafio de vida deles era como manifestar as bênçãos já recebidas através do seu modelo de vida. Eles já eram abençoados. O Adão não estava assim falando: olha, o dia que eu der fruto eu vou ser abençoado. O dia que eu multiplicar eu vou ser abençoado. O dia que eu, encher essa terra de alguma coisa eu vou ser abençoado. Não, meu irmão. Ele não era assim. Ele já era abençoado para frutificar. Para você entender isso melhor, o que é abençoar? Abençoar é receber de alguém alguma coisa, ok? Então, se eu falo: olha, eu te abençoo, é porque eu dei para você algo, eu te abençoei com algo. Então, quando a Bíblia fala que Deus os abençoou, Deus abençoou Adão, e aqui o Adão e a Eva estão com roupa, né? Eu não tinha como eu deixar os dois peladão aqui no Data Show, entendeu? Na imagem. Tá? Então, quando a Bíblia fala que Deus os abençoou, isso significa que Deus pegou dele, Deus pegou da vida dele, Deus pegou daquilo que ele era e compartilhou com o homem. Então eu pergunto para você: Deus é amor? Deus é paz? Deus é bondade? Deus é felicidade? E Deus é vida. Deus pegou tudo isso aqui e colocou no homem, colocou o amor dele, colocou a bondade dele, colocou a felicidade, colocou a vida. O homem era depósito, tanto o homem quanto a mulher, eles eram depósito da bênção de Deus. Eles estavam cheios da bênção de Deus. Para você entender isso melhor, deixa eu contar uma vez. Aconteceu aqui em Goiânia há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, aqui numa igreja, Vitória, né? Vitória. Eu preguei, nós íamos para Angola, eu e minha esposa e mais 8 missionários, a gente ia para Angola. E eu saí pelo Brasil levantando os recursos. Eu faço parte de uma agência onde os missionários não recebem salário. Quando nós temos um projeto, quando nós temos um trabalho, nós levantamos os nossos mantenedores. E aí eu levantei os mantenedores, eu saí pregando pelo Brasil para levantar a oferta para nós irmos para Angola. Inclusive, a nossa igreja fez parte de todo esse projeto, nos abençoou. E eu fui dar um seminário aqui na igreja Vitória. Como é que chama o pastor lá? Pastor Robson. E eu li isso há mais de 15 anos atrás, né? Muitos anos atrás. E eu ministrei lá. Quando eu terminei de ministrar meu seminário, alguém chegou para mim e falou assim: pastor, desde quando que você começou a ministrar, eu senti no coração de dar uma oferta para você. Se isso está acontecendo com você, não resista, tá? Me procura depois aí que eu vou receber. E aí ele pegou e colocou uma oferta no meu bolso, assim. Eu não vou abrir o envelope na frente dele. Fui lá no banheiro, quando eu abri era um cheque, amado, mais um cheque muito abençoado. E eu peguei aquele cheque, eu fui lá, eu lembro direitinho, no Itaú, lá do centro de Goiânia, de frente à Praça Bandeirantes lá. E eu peguei e fui lá naquele banco e apresentei o cheque e saquei aquele dinheiro. Por que eu saquei aquele dinheiro? Porque aquele documento me permitia sacar um depósito que era feito naquela conta. Eu saquei aquele dinheiro.
Foi exatamente isso que aconteceu com Adão e sua mulher. Deus colocou um depósito de amor no Adão. Deus fez Adão e sua esposa depósito de amor, depósito de paz, depósito de bondade, depósito de vida, depósito de felicidade, de alegria. Eles eram cheios da bênção de Deus, de modo que o Adão não estava diante da mulher falando: olha, você, pelo amor de Deus, você me ama, você me dá paz. A mulher não estava diante do Adão falando assim: pelo amor de Deus, eu tive tanta dor na minha vida, tanta rejeição, e por favor, me dê amor, me dê paz, me dê bondade. Não. Eles não estavam ali para cobrar amor, cobrar paz, cobrar felicidade. Eles estavam ali para viabilizar as bênçãos recebidas de Deus, um para a vida do outro e para o mundo. Nós vamos chamar isso de créditos. As bênçãos que Deus colocou, um na vida um do outro, para que eles pudessem viabilizar um para o outro aquilo que Deus havia dado para eles. Mas algo aconteceu. O que aconteceu? O pecado entrou no mundo. Isso significa que no exato momento em que o pecado entrou no mundo, tudo que era débito, tudo que era crédito, passou a ser débito. Tudo aquilo que Deus havia colocado no homem e na mulher, de amor, paz, bondade, alegria, felicidade, vida e outras coisas, tudo isso não era algo que eles tinham para viabilizar um para o outro, mas era uma cobrança. Deixa eu te falar uma coisa para você. A essência do pecado é a dívida. A essência do pecado na humanidade, na vida de todo ser humano, são as cobranças que ele faz, achando que alguém vai pagar. Então, tudo isso aqui, que era algo para ser viabilizado, passou a ser algo que deveria ser cobrado. É como se o homem colocasse o dedo na cara da mulher, e a mulher colocasse o dedo na cara do homem e falasse: a vida me deve amor, e você tem que pagar. A vida me deve alegria, paz, e eu não vivo com você se você não pagar o que a vida ficou me devendo. Não sei se você já teve a experiência de ler a Bíblia várias vezes. E é muito interessante que quando você lê a Bíblia várias vezes e você lê a segunda vez, você tem a impressão que parece que você nunca leu aquele versículo, e você lê de novo e parece que você não leu, e você vai perceber vários versículos. Eu vou mostrar para vocês um Deus que poucas pessoas conhecem. Que talvez você leu a Bíblia, até hoje você não prestou atenção no que a Bíblia fala desse Deus. Você conhece o nosso verdadeiro Deus, o Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Você já viu falar do Deus desse mundo, que é o diabo, que cegou o presente século. Talvez você ouviu falar também na Bíblia de Mamon, que é um Deus que cega as pessoas pela idolatria ao dinheiro, pelo amor ao dinheiro. Mas você sabe que tem um Deus que a maioria dos crentes não conhecem? Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, de 18 a 19. Como já lhes disse, Paulo diz, repetidas vezes. E agora o Paulo fala que ele repete isso com lágrimas. E o que ele fala com lágrimas? Ele diz que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. E o Deus dessas pessoas é o quê? O estômago. Irmãos, a palavra de Deus diz que o homem fez do seu apetite o seu próprio Deus. O que é estômago? Estômago é carência, necessidade, fome. É você olhar para as suas carências e você acha que você está servindo a Deus. Amado, nós somos de Goiânia. E eu não sei se você sabe, talvez o goiano não tenha noção do quanto isso é forte. Você, quando muda para os Estados Unidos, para a Europa, você tem uma outra visão de mundo. As pessoas falam isso, né? Pastor Júlio, os nossos pastores que têm muito contato, o pastor Hamilton, sabe o quanto a gente muda a visão de mundo quando a gente conhece outras culturas. Isso não é muito diferente do Brasil. Quando a gente tem contato com vários estados do Brasil, você
consegue perceber coisas que talvez aqui nós não percebamos. Falo isso com muito respeito, porque é uma igreja, são nossos irmãos. Tem uma igreja que alguém chegou para mim e falou assim: rapaz, você sabe aquela igreja lá no Goiânia, está estourando agora assim, está tendo um avivamento. Eu falei: olha, avivamento para mim é conversão, né? Avivamento para mim é conversão, Deus derramando uma conversão numa nação. Eu não estou dizendo que Deus não esteja agindo na vida desses irmãos, eles são irmãos, mas eu conheço o goiano, isso é modismo de igreja. Então a bola da vez é a igreja X, aí vai todo mundo para lá. Isso aconteceu com Videira, isso aconteceu com Luz para os Povos, isso aconteceu com Casa, e acontece em Goiânia. Goiânia é um povo que gosta de evento. Porque a gente não tem praia, porque a gente não tem praia para ir, a gente gosta de evento, gosta de bar, gosta de comer, gosta de culto. Então o goiano gosta de igreja cheia. As maiores igrejas do Brasil estão aqui, irmão. Goiânia, nós temos igreja com 30 mil membros. Você, quando fala de uma congregação de 200 membros, assim, o pessoal já acha, nossa, que o povo aqui gosta de culto cheio. E é interessante que eu, às vezes, questiono. Será que essas pessoas que estão lotando os templos das nossas igrejas, principalmente em Goiânia, lotando os nossos ginásios, lotados, tempos atrás, aqui em Goiânia aconteceu isso. Alguém, um coach, conseguiu reunir 50 mil crentes, desceu no helicóptero, debaixo da música Ora Vem Senhor Jesus, e todo mundo ali cantando. E a minha pergunta é, será que essas pessoas estavam em crise com o tipo de homem que são, com o tipo de mulher que são, estavam ali desesperadamente buscando a Deus, ou eles estavam interessados nos milhões que aquele homem tem de ter na conta dele? Então, minha pergunta é, será que nós lotamos as nossas igrejas para mudar de caráter, para ser modelo de marido, para ser modelo de esposa, para ser modelo de mãe, para ter caráter transformado, para ser modelo de vida para as pessoas? Ou será que a gente está buscando a Deus para satisfazer os nossos apetites e as nossas fomes, amado? Ora, meu irmão, Deus não tem compromisso com as nossas carências. Deus não move o céu, não move a mão dele para atender nossas carências. Você acha que quando alguém chega diante de Iemanjá, lá em Guarujá, lá no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, lá nas praias do Paraná, você acha que essa pessoa, quando chega lá diante de Iemanjá, lá com um barco azul, sabe, aquele barco azul cheio de flor cara, cheio de perfume caro da Rinodê, e ele chega lá, ele fala: Iemanjá, eu estou aqui diante da senhora, clamando para a senhora abençoar meu ano, para eu ter um ano próspero. E eu, Iemanjá, o ano passado meu barquinho era menor, agora meu barquinho está grande, o perfume era da Avon, agora está da Rinodê, e eu quero só melhorar, Iemanjá. O meu ano, de repente, ele tem uma epifania. Fala assim: o que eu estou fazendo, hein? Aí ele pega o barco assim, joga fora, fala: Iemanjá, eu quero falar uma coisa para a senhora. Eu não quero mais oferecer barco para a senhora, não. Eu quero oferecer meu coração. Iemanjá, eu não estou aqui para oferecer mais barco para a senhora, eu quero oferecer meu coração. Detalhe, Iemanjá, eu quero saber o que a senhora pensa a respeito de mim, o que a senhora acha a respeito de mim, qual a sua opinião, o que a senhora tem para me ensinar em relação à minha família, à minha esposa, os meus filhos, à minha empresa. E Iemanjá, eu quero conhecer o seu coração. As pessoas fazem isso? Você acha que alguém chega para uma entidade querendo conhecer o coração da entidade? Perguntando para a entidade conhecer o coração dela? Você acha que é? Você acha que a pessoa está ali para oferecer algo apenas para ver se essa entidade muda a vida dela? Sim ou não? Pois é, a maioria de nós não chegamos na presença de Deus desesperado, querendo conhecer o coração de Deus. A maioria de nós chega com despacho na presença de Deus para ver se Ele melhora a nossa vida. Só uma coisa para você: Deus não aceita despacho. Deus não é macumbeiro. E muitas vezes, quando nós chegamos na presença de Deus, só para oferecer algo, para ver se Ele muda a realidade, muda a nossa conta bancária, isso fede igual macumba. A humanidade está do jeito que ela está porque ela não conhece a Deus. Conhecer a Deus.
A maior necessidade do ser humano é conhecer o seu Criador. A maior necessidade do ser humano é conhecer o seu Criador. E a partir desse conhecimento, ele revelar para as pessoas o conhecimento que ele tem de Deus. Olha só o que esse texto sagrado fala aí, de 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança na macumba se limita... É na macumba? Hã? É no orixá? É no ídolo? Quem que essa pessoa aqui tem esperança? Eu não ouvi, mano. Quem que ela espera? Quem que estão direcionadas as orações dela? Em quem que o coração dela está empenhado? Pois é, a palavra de Deus diz que mesmo que o nosso coração esteja empenhado, voltado para Cristo, mas isso se limita apenas ao meu umbigo, à minha fome e à minha necessidade, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Será que é de coração transformado? Será que é de vida transformada que nós estamos falando? Será que é de caráter transformado que nós estamos falando? Eu procurei na Bíblia alguém que pudesse assim resumir todas as nossas carências humanas. Foi aí que eu achei a mulher do poço. A mulher do poço é, sem sombra de dúvidas, a personagem bíblica que mais retrata todas as nossas carências. Essa mulher possui na vida dela todas as características evidentes de um ser humano carente. Ela tinha problema relacional, porque judeus não se dão certo com samaritanos. Ela tinha problema, ela não era bem aceita na sociedade por conta de um problema lá do passado, do povo dela. Essa mulher tinha problema religioso, ela não sabia se ela adorava na comunidade evangélica de Jerusalém ou na igreja pentecostal de Samaria. É a primeira desigrejada da Bíblia. Ela não sabia qual era a igreja dela. Ela tinha problema amoroso, porque ela já teve 5 maridos e o 6º não era dela. E ela tinha uma coisa interessante, que ela andava com um balde vazio. Isso significa que todas as vezes quando ela chegava diante de alguém, ela apresentava o que para as pessoas? Um balde vazio. Então ela chegava diante de um sacerdote com o balde vazio. Então ela chegava diante de um homem com um balde vazio. E ela chegava diante de todo mundo com um balde vazio. Posso falar uma coisa para você? Ninguém consegue preencher o vazio do nosso coração. Porque esse balde representa a alma dela. Existem elementos na vida dessa mulher que representam exatamente a nossa realidade de vida. E um dos 2 elementos que representa a nossa vida é o balde que ela carrega e o poço que ela busca. Ela busca um poço para arrancar uma água para preencher o balde dela. O balde representa a alma, o balde representa a carência. A Bíblia chama o balde dela de cântaro, o lugar onde ela ia encher o vazio que havia nela. Mas ela tem um encontro com Jesus, descrito aí em João 4, de 5 a 30. Nós vamos ler um pouco resumido o texto. Olha só o que o texto fala a respeito dessa experiência que Jesus viveu com essa mulher. Jesus chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Verso 6, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e se deu por volta do meio-dia. Veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dai-me um pouco dessa água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Guarde essa informação. Os discípulos de Jesus foram à cidade de Sicar, a cidade dessa mulher, comprar o quê? Comida. E é interessante, e The Chosen, assim, meu Deus, The Chosen descreve a experiência da conversão da mulher samaritana de um jeito que desidrata a gente. Assim, eu, todas as vezes que eu vejo a experiência quem viu a experiência da conversão da mulher do poço? É fantástico. Tem recortes no YouTube que você pode assistir só a experiência da conversão da mulher. A descrição, a essência da conversão dela é muito bem apresentada ali naquele drama feito por aquela equipe de filmagens.
Mas continuando com a história. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Ela traz a primeira realidade. Eu tenho sérios problemas relacionais. Eu não me dou certo com o lugar onde eu vivo. Então você imagina o deslocamento, o isolamento, a rejeição que essa mulher tinha na vida. Detalhe, ela foi ao meio-dia tirar água, o momento de um sol, o momento mais quente do dia. Por que ela tinha que ir naquele momento? Porque a hora de tirar água não era 6, não era meio-dia. Era 6, 5 horas da manhã. Porque ela sabia que naquele exato momento ninguém estava ali para julgá-la. Ela ia fazer aquilo sozinha. Amada, a gente vive a cada dia um tempo assim. Onde parece que a gente quer ir num lugar, não ver ninguém, não encontrar ninguém, porque eu não aguento mais me julgar tanto. Eu não consigo mais ficar nesse lugar onde todo mundo me julga, todo mundo me condena. Então eu prefiro me submeter a um sol quente do que viver com esse povo que só me julga. Essa mulher se submeteu às piores coisas da vida, mano, por conta do julgamento que ela tinha na história dela. Mas ela ia ter um encontro, amado. E lá em The Chosen, é muito curioso, porque a hora que Jesus está indo com os discípulos para Sicar, ele fala assim, é necessário que eu fique aqui. Mas por que o senhor vai ficar fazendo aqui nesse poço? Ele fala, não, eu tenho que estar aqui. Ele parou, amado. Ele mudou o curso dele, a caminhada dele para encontrar uma pessoa. Uma pessoa. Amado, é maravilhoso ver a forma como Deus trabalha na nossa vida. Detalhes, encontros, datas que são mudadas, agendas que são alteradas para que Cristo nos encontre. E Jesus encontrou com aquela mulher do poço. E é uma das experiências mais ricas de detalhes na Bíblia. É uma das conversões com mais riquezas de detalhes, é a riqueza da conversão daquela mulher. O texto sagrado continua dizendo: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água. Em outras palavras, Jesus falou assim: olha, se você soubesse quem está aqui contigo, você teria me pedido e eu teria te dado. Olha aqui para mim. Se a gente soubesse o que Cristo já disponibilizou para a gente não faria o que a gente fez na vida. Se eu soubesse. Se eu soubesse o que Jesus já tinha providenciado para a minha vida. Eu sei que talvez você não saiba o que Jesus já providenciou para você. Mas em nome de Jesus eu quero que você tenha uma experiência assim, real com a pessoa de Cristo, para você entender que Ele tem para você aquilo que você tenta encontrar, seja o que for, no homem que está do seu lado, sabe? O dia que eu encontrar uma mulher, o dia que eu encontrar esse homem, o dia que eu fazer essa faculdade, o dia que eu fazer essa formação, o dia que eu morar nesse lugar. Meu irmão, vai lá no Alphaville. Vai lá no Alphaville. Com certeza tem gente lá no Alphaville que tem 50 milhões na conta. Sim ou não? Mas está com um revólver na cabeceira da cama dele, buscando coragem para se matar. Se eu tivesse essa mulher maravilhosa, escultural. Pois é, tem homens que têm mulheres esculturais, mas, no entanto, é um adúltero que não consegue saciar o vazio que está dentro dele. É muita carência, gente. É muita carência. Dinheiro nenhum consegue te resolver. Mulher nenhuma consegue te resolver. Homem nenhum consegue te resolver. E era a realidade dessa mulher. E Jesus, com muita riqueza de detalhes, apresenta para mim e para você a realidade de um ser, de uma mulher que fala exatamente quem nós somos, os nossos vazios, os nossos medos, as nossas escolhas erradas, os nossos compromissos equivocados, e a gente não pode, e se a gente não entender que se nós não tivermos um encontro real com Cristo, nós vamos continuar nesse poço de carência.
acreditando que se o meu homem mudar, se a minha mulher mudar, se o meu filho ficar do meu lado, meu irmão, nada te resolve. Dinheiro nenhum consegue resolver esse vazio dentro de você. E essa história relata cada um de nós, amado. Disse a mulher, verso 11, Senhor, não tem como tirar. Não tem como. Eu não acredito que o Senhor vai conseguir tirar isso de mim. Sabe por quê? Porque o poço é fundo. Eu sei dos meus abismos. Eu sei dos meus abismos. O poço é fundo. E onde eu posso encontrar dessa água? Verso 13, Jesus respondeu: quem beber dessa água vai ter sede. Quem beber dessa água vai ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deixa eu explicar o que Jesus falou. Jesus disse: se você beber da água que eu der para você, você nunca mais vai ter sede. Meu irmão, ou isso aqui é a maior mentira que alguém contou, ou é a maior verdade dita nesse mundo. Eu acredito que o próprio Deus encarnado falou isso. Sabe por quê? Porque parece que isso não é verdade. Porque a gente vem para a igreja. Não, na verdade não começa na igreja, começa no PG. A gente vai lá no PG, e você está lá na sua vida de pecado, está lá na sua vida de perversão, está lá na sua vida de adultério, está lá na sua vida de pornografia, está lá na sua vida de poço do ódio, da mágoa, do vazio emocional, do vazio existencial. Você está lá no adultério, você está lá na homossexualidade, você está lá na pornografia, você está lá na sua vida de pecado. Aí alguém fala assim, não, é porque você ainda não foi lá na célula. E a gente vai na célula. A gente vai no PG. A gente vai no grupo de vida. A gente senta lá, com o nosso vazio, com a nossa vida suja, bebendo desses poços podres. Aí alguém canta uma música, alguém compartilha uma palavra. E a ideia é como se essa música, essa palavra, fosse um copo d'água. E realmente é um copo d'água. Aí você bebe. Uau! Que água limpa. Ai, eu nunca bebi dessa água. Que água gostosa, gente. Eu sempre bebo da água do pecado, da rejeição, do abandono, da pornografia, da pilantragem. Mas agora eu estou bebendo dessa água pura. Aí você vai para a vida e peca de novo. E cai em adultério. E pratica fornicação. Faz caixa 2. Faz pilantragem. Acessa a pornografia. Vive uma vida distante do reino de Deus. Aí você fala, aquela água gostosa. Eu vou voltar lá para beber de novo. Aí você vai lá na reunião da PG. Aí você bebe de novo. Aí você fala, ai gente, que essa água é boa demais. Aí você vai para o pecado de novo. Tem alguma coisa errada. Porque Jesus disse que você nunca mais teria sede pelo pecado. Que a sede aí é a sede do pecado. Tem alguma coisa errada. Aí alguém chega e diz, não, é porque você não foi na reunião lá no Alta Glória. Lá não é copo d'água, lá é balde d'água. Ó que você entrar naquela porta, todo mundo vai vir com um balde em cima de você, assim, de água. E joga balde d'água, aí você vai sair todo, sabe, molhado e tal. Aí quando chega lá no mundo, você cai de novo, você fornica de novo, você adultera de novo, você vive uma vida de pecado. Ou isso aí é uma verdade ou uma mentira. Porque Jesus disse que você não teria mais sede pelo pecado. Sabe qual que é a questão? É porque a gente não entendeu uma palavrinha. Quem beber dessa água terá sede outra vez. A água do pecado. Mas quem beber da água que a palavrinha é essa aqui, ó, eu lhe der, nunca mais terá sede.
Pelo contrário, a água que eu lhe der não é uma sede que se mata, é uma fonte que se torna. A proposta do Evangelho não é a gente produzir uma reunião que vai matar temporariamente a sua sede. Não é eu convidar você para uma reunião. Pelo menos a água é limpa. Pelo menos a água é boa. Melhor você beber de copos d'água e experimentar, ainda que seja um pouquinho, um deslumbre do que é a água da vida, do que viver lá só bebendo a água do pecado. Beleza, mas ainda não é a proposta de Cristo, porque a proposta de Cristo nunca foi nós montarmos um lugar de reunião. Você acha, meu irmão, que Jesus lá na cruz do Calvário morreu, foi, pai, estou aqui dando a minha vida por conta daquele telão de LED, aquelas cadeiras cochoadas, aqueles ar-condicionado. Deus, eu estou derramando a minha vida para ter um prédio bom. Você acha que é isso, meu irmão? Meu irmão, isso aqui faz parte, mas não é a vida cristã. A vida cristã é a derrota do pecado na nossa vida. Você quer saber qual que é o sinal que eu me julgo dizendo que eu nasci de novo há 20 anos atrás? Naquela manhã, na beira daquele lago, aonde eu tive uma experiência real de conversão, é porque depois daquela época eu pequei, mas eu nunca pequei nos pecados que eu cometi antigamente. Conversão genuína é quando você olha para a sua vida e vê que não há mais presença de pecado na sua vida. Pecado se tornou um acidente. E detalhe, os pecados não têm quase nada a ver com aquilo que você cometia antigamente. Genuína conversão, quando você quer olhar se houve conversão, ou simplesmente você frequenta igreja evangélica, sabe, foi molhado na água. Entendeu? Água pouca, água muita, uns é balde de água, outro é na piscina, outro é no rio, outro é jogando na testa. Você só foi molhado. Conversão é aqui que reflete a nossa vida. É uma busca incessante por ver o caráter de Cristo na sua vida. É uma busca que você quer revelar a Cristo para as pessoas. O encontro, a conversão não tem a ver apenas com reuniões, é o meio. A conversão não tem a ver com leitura de livro, pode ser um meio, é o meio. A conversão é um encontro com a pessoa de Cristo. Você beber de Cristo, e não é uma água que te mata a sede, você se torna uma fonte. Se eu for com um balde, numa caixa d'água e tirar a água dali, o que vai acontecer com a água? Ela diminui o nível. Se eu tirar mais um balde, diminui o nível. Mas se eu for numa fonte e eu coloco lá um balde d'água, vai ficar faltando água naquela fonte? Se eu encho um caminhão-pipa, vai ficar faltando água naquela fonte? Amado, se eu represo aquela fonte, meu irmão, eu vou ter que colocar um ladrão, porque aquilo estoura tudo, não acaba, não tem como. E detalhe, uma vez eu e Osana fomos numa aldeia indígena, lá no Mato Grosso, e tinha umas fontes, né, um rio, assim, dá até medo, né, você vê aquele tanto de água. E aí a gente foi ver umas fontes. Amado, é um fiozinho de água num barranco, é uma bolinha brotando assim do chão. E aquele fiozinho de água de um barranco encontra com outro fiozinho de água, com outro fiozinho de água, com outra fonte, aquilo vira um córrego, que aquilo vira um rio, que aquilo deságua no mar, amado. Mas é um fiozinho de gente que entende, amado, que virou fonte. É uma boca que não tem como você não abrir, porque você tem vida para liberar. Você não tem como ficar calado. Você quer liberar a vida, você quer curar, você quer ser resposta, você quer ser sal da terra, você quer ser luz do mundo, você quer mostrar o que Ele fez na sua vida. Mas isso só acontece com a pessoa de Cristo. Quem beber da água que Ele der nunca mais terá sede. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Gente, olha a expressão dessa mulher. A mulher disse: Senhor, dai-me dessa água
para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui. Posso falar uma coisa para você? Quando você bebe de Cristo, você não volta para esses poços mais. Você não volta. Você tem consciência que não é ali mais. Aqui não tem mais, não te sacia, mas que não mata a sua sede. Verso 28. Então, deixando o seu, o que representa o cântaro? Hã? A alma dela, as carências dela. O que ela fez com a carência dela? Deixou. Olha só o que o texto fala. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade de Sicar, a cidade que os discípulos tinham ido pegar comida. E ela foi nessa mesma cidade, que era a cidade dela. E ela falou o seguinte, no verso 29. Venham ver, venham ver, venham ver, amados, essa é a missionária com a pregação mais difícil da história da igreja. Você sabe por quê? Porque essa mulher passou a vida inteira falando que ela achou um homem. Um dia chegou para a cidade e falou, gente, agora minha vida é outra. Achei um homem na minha vida. Passou um tempo. Não, gente, não era aquilo, não. Eu estava enganado, é esse segundo. Não, gente, não é esse segundo, não, é um terceiro. Não, agora eu tenho certeza que é o homem certo, é o quarto. Gente, eu estou até envergonhado, mas agora é o quinto. O sexto ela nem falava mais. Aí ela chegou para aquela cidade e falou, gente, vocês não vão acreditar o que eu achei. Eu achei um homem. Pelo amor de Deus, mais um homem. Essa mulher não cansa de homem, não. Mas olha só o que aconteceu. Venham ver um homem que me diz tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Verso 30. Então, todos saíram da cidade e foram de encontro a Jesus. Pela primeira vez, não era carência que estava saindo da boca daquela mulher, era rios de água viva. Você sabe por que as pessoas não acreditam em nós? Porque não é vida que está saindo. Lá na sua casa, as pessoas sabem, só brota carência na sua boca. Talvez por isso que elas não dão valor. Eu queria fazer uma pergunta para você. Escute. Você vive por aquilo que Deus colocou na sua vida, o dom de Deus, e você quer fazer de tudo para manifestar esse dom? Ou você vive pela escravidão das suas carências? Fome, falta, carências e necessidades. O quanto isso domina a sua vida? Essa pessoa que está do seu lado é fruto do dom que Deus derramou na sua vida ou é fruto das carências que você fica cobrando dela o tempo todo? Eurídice, mas como é que eu fico livre das minhas carências? A primeira vez que eu abracei minha mãe, eu acho que a maioria de vocês sabem, eu tinha 21 anos de idade, porque eu fui na casa dela, a primeira vez que eu conheci minha mãe, eu tinha 21 anos de idade, porque eu fui na casa dela para conhecê-la. Ela me deixou quando eu tinha 1 ano e 3 meses na casa da minha avó e nunca mais voltou. A primeira vez que eu abracei meu pai foi entre a grade de um presídio. Meu pai assassinou o filho dele, meu irmão, a facadas. Eu sei do que eu estou falando. Amado, isso aqui não é apenas uma mensagem legal, um livro legal que eu escrevi. Isso aqui é a minha história de vida. É a minha história de vida. Eu sei do que eu estou falando. Meu pai, minha mãe não aguentando a violência do meu pai, as ignorâncias do meu pai, quando eu tinha 1 ano e 3 meses, ela foi embora. A primeira mulher da minha vida. Eu tinha 1 ano e 3 meses, fui morar com a minha avó. Fiquei com a minha avó até os 6 anos de idade. Mas a minha avó morreu na minha frente. Eu lembro que era um fogão a lenha e ela morreu na minha frente por conta do infarto do coração. A segunda mulher na minha vida. Meu pai conheceu uma jovenzinha ali no interior da Bahia, alugou uma casa aqui na Vila Nova, do lado da linha de trem de ferro, de frente do Moinho Goiás. Nós fomos viver ali naquela casa. Eu com 6 anos de idade, meus 2 irmãos, mas meu pai viajando caminhão pelo mundo, pelo Brasil, viajando caminhão, dirigindo, ele transportava madeira do Pará.
Ela com aqueles filhos daquele primeiro casamento do meu pai, com uma criancinha de colo, muito jovem, eu acho que ela tinha no máximo 19 anos de idade. Não aguentou toda aquela pressão de cuidar daqueles meninos. Um dia ela viu um caminhão com a placa da cidade dela. Ela pediu aquele caminhão para parar lá, encheu aquele caminhão com os móveis lá da casa, deixou 3 pneus de caminhão com as nossas roupas lá dentro e foi embora. Eu lembro que o meu irmão Adilson chegou para mim e falou assim: Euripinho, a gente vai atrás da titia. E eu lembro que eles pularam, porque a casa estava fechada, eles pulou a janela. E eu lembro que eu escondi atrás daqueles pneus. Eu tinha 7 para 8 anos de idade. E eu falei: eu nunca mais vou valorizar a mulher. Minha mãe me abandonou. Minha avó morreu. E agora minha titia foi embora. Eu iria me tornar um adolescente pornográfico. Carente, carente, carente. Muito carente. Deus me deu um dom maravilhoso. Eu sou designer gráfico profissional. Trabalhei muitos anos. Trabalhei na Editora Abril. Trabalhei na antiga Listel. Lembra das listas telefônicas? Eu e mais uma equipe de 10 missionários. Eu morava em Uberlândia. Em 92, foi aí que eu conheci a Sal da Terra, em 92. Né? Conheci Paulo Júnior magrinho, magrinho, magrinho. Né? Eu estava na conversão. Eu vi Marcão converter. Eu fui no casamento do Galvro, eu vi essa do Flávio Guarato, né? Eu vi essa turma toda no início da Sal da Terra. E lá que eu comecei a frequentar, quando eu cheguei lá em Uberlândia. E Deus me deu um dom maravilhoso, que é desenho. Na época era desenho, não tinha computador. Eu comecei no Corel 2, gente. No Corel 2. E Deus me deu um dom maravilhoso, porque eu conheci computador muito cedo, eu conheci internet muito cedo. Porque eu conheci internet muito cedo, eu conheci pornografia, porque a carência dentro de mim me fazia ir para a pornografia. Eu me tornei viciado em pornografia num jeito, num nível tão sujo, que eu não quero sujar os seus ouvidos com isso. Um vazio dentro de mim, um vazio, uma dor dentro de mim. Eu não sabia como resolver isso, porque eu uma carência terrível. Me envolvia com tudo de coisa errada que você puder imaginar, uma necessidade terrível. Um dia eu falei o seguinte: sabe de uma coisa? Eu preciso casar. Eu preciso casar. Conheci uma jovem de 18 anos de idade, 17 para 18 anos de idade. Começamos a namorar. A mãe dela não concordou com o namoro. E eu, para não perdê-la, tirei a virgindade dela. Falo com a autoridade de alguém que errou na vida. Eu sei o que é edificar uma casa sobre areia e eu sei o que é edificar uma casa sobre rocha. E a mãe dela proibindo. E eu, para não perdê-la, eu furava o preservativo com a unha para engravidá-la. Ela engravidou. Ela engravidou. Ficou grávida do meu filho João Pedro. Em 1 ano, fomos ter uma vida a 2. Em 1 ano, ela não suportou as minhas carências. Conheceu uma pessoa e foi viver com ela. E me abandonou. A 4ª mulher da minha vida. Aí eu me afundei no pecado. É como se ela pudesse jogar para fora toda a dor que havia dentro de mim. Sabe o que eu fiz? Eu aluguei uma casa no Santa Luzia, mais próximo dos motéis que você puder imaginar. E eu tinha prostituta na minha casa 24 horas. Muita prostituta. Um nível de pecado, de perversão sexual tão pesado, que eu só não me envolvi com homossexualidade e com pedofilia. Mas toda perversão sexual hétero que você puder imaginar, eu me envolvi. Um vazio dentro de mim. Um vazio. Um nível de pecado terrível, terrível. Tinha uma igreja que eu ia lá, de vez em quando, lá no Santa Luzia. Tinha uma igrejinha lá. Um dia, esse pastor dessa igreja, ele morreu de Covid. Ele chegou para mim e falou assim: vem cá,
Você não quer hospedar um missionário da Jocum na sua casa? O missionário Vitor. E eu hospedei, eu falei, pelo menos é um final de semana sem pecar, né? E eu hospedei o missionário Vitor. E ele me deu um livro, A Face Oculta do Amor, do pastor Marco de Souza Borges, o Cote. Aquele livro ficou ali na minha estante, era uma estante de bambu, lembra das estantes de bambu? Era uma estante de bambu, eu coloquei aquele livro lá, eu fiquei com aquele livro lá há muito tempo. Um dia era dia dos pais, o João Pedro tinha 3 anos de idade. Era dia dos pais, o João Pedro veio ficar comigo. E quando o João Pedro vinha ficar comigo, aquilo crescia, aquela carência dentro de mim, eu lembrava da vida que eu tinha com a mãe dele, aqui me piorava. E teve uma noite que eu peguei o João Pedro, tranquei ele dentro do quarto, deixei ele dormindo lá, fui lá na rua, peguei uma prostituta, levei para dentro de casa, fiz aquela porcariada toda. E eu lembro que quando eu mandei aquela prostituta embora, eu liguei para a Vilma. Eu conheci a Vilma. Eu falei, ora comigo, que eu quero morrer. Ela falou assim, tem uma reunião amanhã numa célula. Vai lá. E era uma célula que estava tendo de frente da igreja ali no CMA. O Júlio, procurei o Júlio. Falei, olha, eu sou um vagabundo, pecador, pilantra, rebelde. Você me aceita na sua igreja? Ele falou, quem sou eu para não te aceitar, meu irmão? Naquela semana eu comecei a ler o livro A Face Oculta do Amor, do Cote. E eu ia lá no CMA, eu lembro que, desculpe falar, o apelido dele era Bagaceira. O Ricardinho. O Ricardinho grudou em mim, me pegava e levava lá na minha casa e me trazia de volta. Todo dia, me levava e trazia. Nas reuniões, ele me levava e trazia. Eu falei, não, meu irmão, me esquece. Eu quero é prostituta. Eu falei, não, mas eu vou te pegar aqui, mano, eu quero te levar. Eu vou te levar para a igreja. E eu lembro que naquela semana eu comecei a ler o livro, A Face Oculta. E o livro fala sobre espírito de sensualidade. Eu fui lendo aquele livro, eu fui lendo aquele livro. E eu fui lendo aquele livro foi me confrontando, foi mostrando. É como se fosse um espelho na minha frente, eu olhava e via o lixo de homem que eu era. E à medida que eu fui lendo aquele livro, eu lembro que eu estava sem carro nesse dia, eu tinha que visitar uns clientes aqui em Goiânia, e eu estava sentado no banco, e eu lembro que eu fui no banco eu fui lá no Santa Luzia, eu sentei no banco, e eu lembro que, a hora que eu estava terminando de ler o livro, quando eu terminei de ler o livro, a gente está agora num momento assim crítico da mensagem. Eu queria pedir, por favor, que vocês, eu até esqueci para pedir para não liberar as crianças, porque agora é aquele momento crítico da palavra. Eu gostaria que você mantivesse seu filho quieto. Vamos tentar manter as crianças quietinhas? Eu esqueci de avisar. Obrigado, gente. Desculpa. E eu lembro que eu estava sentado no banco daquele ponto de ônibus ali, e eu ia visitar um cliente. E eu estava lendo o livro. E quando eu terminei de ler o livro, eu lendo aquele livro, e eu comecei a ler o livro, eu chorava, 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 chorava. E eu ouvi uma voz. Na hora que eu terminei de ler o livro, eu ouvi uma voz. O reino de Deus é como um homem que vendeu tudo que ele tinha para comprar um terreno, para desenterrar um tesouro. Amado, como se eu fosse assim um marionete de Deus, como se fosse cordas humanas me levantando. Eu fui na direção de um pregão que estava lá. Eu falei assim, vem cá, você não tem como comprar uns móveis ali? Ele falou, posso comprar. Você tem como passar 6 horas da tarde? Eu fui lá, juntei tudo que eu podia numa mala, fechei aquela mala, e ele levou os móveis todos. Eu lembro que eu estava sentado no chão, o livro A Face Oculta do Amor do lado, e eu chorava, chorava, chorava.
E mais uma vez a voz de Deus brotou no meu coração e falou: pega o livro. Eu peguei o livro. Vai até o final do livro. Eu fui até o final do livro. Ele falou: vai lá e vê o que está escrito. Eu li: Jocum, Almirante Tamandaré. Ele falou: compra uma passagem. Vai para esse lugar. Seu tesouro está enterrado lá. Eu comprei uma passagem. Entrei dentro de um ônibus aqui em Goiânia. Fui para Almirante Tamandaré. E fui sentar num banco desse aí, como você. E fui chorar meus pecados. Lá tem um laguinho. Um lago. E eu lembro que uma vez naquele lago, Deus falou uma coisa muito forte para mim. Ele falou: Eurípides, na vida, ou a gente é Judas, ou a gente é Pedro. Amado, quando a gente mete os pés pela cabeça e faz tudo errado, quando a gente trai, quando a gente escandaliza, quando a gente é uma vergonha para as pessoas, nós temos que tomar dois caminhos na vida, ou os caminhos de Judas ou os caminhos de Pedro. Sabe qual que é o caminho de Judas? Buscar culpado. O caminho de Judas é colocar a culpa em alguém e falar: você é culpado, você não me ajudou, essa sogra, esse sogro, esse marido, essa esposa, esse pastor que não me ajudou. E quando a gente vai atrás de culpados, sabe o que sobra para a gente? Forca. Ou a gente pega o caminho de Pedro. Sabe qual que é o caminho de Pedro? Chorar. Sabe o que Pedro foi fazer? Pedro foi chorar. E sabe o que eu fui fazer? Eu fui chorar. E Pedro foi se ocupar com a única coisa que sobrou para ele acreditar na vida. O que sobrou para ele? Pescar. E Pedro está lá pescando e chorando. Eu estou lá na beira daquele lago chorando. E Pedro está lá pescando. E de repente Pedro escuta lá na beira da praia: ei! Joga a rede do outro lado. Pedro fala: é ele. É ele. Ele veio até mim. Pedro se joga no mar, vai nadando. Ele chega lá na praia. Jesus está lá assando uns peixinhos. Pedro se senta do lado de Jesus. Jesus do meu lado naquele lago. Jesus olha para Pedro: Pedro, você me ama? Jesus olha para mim e fala: Eurípides, você me ama? Eu falei: Deus, eu estou tentando te amar. E Jesus fala assim: então para de viver das suas carências e cuida dos seus irmãos. E foi isso que eu fiz. Naquela manhã eu tive um encontro real com Cristo. E eu achei esse versículo aí. Cristo rasgou toda a cédula de dívida que era contra nós. Ele removeu tudo, pegando na cruz. Lembra dos débitos e dos créditos? Lembra? Lembra? Pois é. Quando um pai nos machuca, quando uma mãe nos machuca, quando quem deveria nos amar não nos ama, quando quem deveria cuidar de nós não cuida da gente, é como se a gente fizesse um bloco de nota promissória, cédula de dívida. Minha mãe me abandonou. A gente dobra a cédula e coloca no bolso. Meu pai me rejeitou. A gente dobra a cédula e coloca no bolso. Fulano me traiu. Fulano me abandonou. A gente coloca a cédula no bolso. E a gente sai pela vida tentando achar uma pessoa para pagar tudo que a vida ficou me devendo. Só que essa pessoa tem o que no bolso dela? As dívidas que a vida ficou devendo para quem? Para ela. Aí as duas pessoas se casam, não para viabilizar o que Deus deu, mas para cobrar o que a vida ficou devendo. Sabe onde termina isso? Fórum de divórcio. E pior, quando a gente inventa de ter um filho, achando que esse filho vai ter que pagar as dívidas que os nossos pais ficou devendo, que as dívidas que acumulou no casamento, a gente cobra de quem? Dos filhos. É por isso que surta todo mundo. Né? Você sabe por quê? A oração de Jesus é: perdoa as nossas dívidas. Você sabe por quê, meu irmão? A grande dor do ser humano são as cobranças. As dívidas que nós acumulamos na nossa história de vida.
E lá naquele lago, eu chorava, eu achei esse versículo aí, e eu chorava, e Deus falou assim: Eurípides, pega uma folha do caderno. Eu peguei. Ele falou: agora escreva nessa folha todas as dívidas que você ficou devendo para mim. Amado, eu fui escrevendo os meus pecados, as minhas perversões sexuais, as minhas rebeldias, as minhas imoralidades. Eu fui escrevendo, 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 escrevendo. E eu chorava, e de repente eu olhei para aquilo tudo ali, e eu chorava, e eu chorava. E ele falou assim: lê o versículo que eu li. Cristo rasgou toda a cédula de dívida. Ele removeu tudo pregando na cruz. Ele falou: pega esse papel. Eu peguei o papel. Rasgue. E eu fui rasgando. E eu ouvi a voz dele falando comigo: todos os seus pecados são perdoados. Todos os seus pecados são perdoados. E eu fui rasgando, 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 e eu chorava. De repente ele falou assim: agora pega outra folha. Eu peguei outra folha. Ele falou: agora pega essa folha, porque eu perdoei as dívidas que você ficou devendo para mim. Agora eu quero que você escreva nesse papel as dívidas das pessoas que ficaram devendo para você. Porque é fácil, entre aspas, receber o perdão de Deus. Difícil é perdoar como Deus nos perdoou. Eu peguei aquele papel, eu escrevi o nome da minha mãe. Eu escrevi o nome do meu pai que assassinou meu irmão. Eu escrevi meu nome. Eu escrevi o nome da mãe do meu filho. Eu fui escrevendo todas as pessoas que me machucavam. E eu chorava, eu chorava, eu chorava. Aí o Espírito Santo falou assim: agora pega essa folha. Eu peguei. E agora rasgue e diga em voz alta: a vida não me deve nada, meu pai não me deve nada, minha mãe não me deve nada, ninguém me deve nada. Eu fui rasgando, rasgando, rasgando. Irmãos, como se fosse um dedo numa tomada, uma energia foi subindo, subindo, um poder foi subindo dentro de mim. E naquela manhã, eu descobri que não era minha mãe que eu procurava. Não eram as mulheres que eu procurava. Eu procurava o amado. Eu procurava Cristo, queridos. É Cristo. Naquele dia eu nasci de novo. Naquele dia eu entendi o que é encontrar Cristo. Deus restaurou minha vida. Depois de um tempo eu conheci Osana. Que eu não tenho dúvida que se eu tivesse esperado, eu tinha encontrado. Osana é a graça de Deus na minha vida. Deus me deu uma esposa maravilhosa. Deus me deu 3 filhos maravilhosos, me deu 2 meninas maravilhosas. João Pedro, quando ele fez 12 anos, ele veio morar comigo. Deus me deu um ministério. Deus restaurou minha vida. Escute, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria ter a vida que eu tenho. Mas escute, sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar minha bagunça, colocar nas mãos de Cristo e permitir que Ele transformasse isso em ganho. Eu poderia, posso falar uma coisa para você? Eu poderia estar aqui em Goiânia, com 52 anos de vida, escravo de pornografia, pagando de garotãozinho, com um escritório de publicidade aqui, frustrado na vida, rebelde como eu era. Mas alguma coisa me puxou para Ele. E eu respondi a esse chamado. Eu fui na direção dele. Ele me atraiu. E Ele está te atraindo nessa manhã. E Ele quer que você pegue essa bagunça que é a sua vida e coloque nas mãos dele e fala: Deus, transforma a minha vida. E se Ele fez isso comigo, gente, que eu era um pecador nessa cidade e me colocou diante de uma nação, me colocou diante do Brasil. E todas as vezes que eu estou diante de multidões, toda vez que eu estou pregando com a mesma paixão, eu preguei essa mensagem quase 1000 vezes. Eu nem uso mais esboço, ela está toda aqui na minha cabeça.
Mas todas as vezes que eu prego essa mensagem, eu prego como se fosse a primeira vez, porque foi minha experiência de transformação. Eu quero tentar reproduzir isso aqui na sua vida agora. Amém? Pega uma folha de caderno, não perca esse momento, continue quietos, não converse. Pega uma folha de caderno, rapidamente. Pega uma folha. Eu vou pedir, nesse momento eu esqueço de falar, todo mundo vai pegar uma folha de caderno, o louvor agora está dispensado, a música vai ficar de fundo aí. Cada um pega uma folha de caderno, cada um. Rapidamente, rapidamente. Se você que tem caderno aí, olha para quem não está sem folha, levante a mão aí. Vai dando, vamos fazendo a multiplicação das folhas aqui, rapidinho. Rapidinho. Pega uma folha, rápido. Fica com a mão levantada que as pessoas vão te dar folhas aí. Essa mensagem, ela quebra todos os protocolos, tá, gente? O louvor é dispensado, as crianças ficam esperando. Rapidinho, rapidinho. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, gente. Rapidão para a gente remir o tempo. Todos aqui, gente, olha aqui para mim. Eu quero que você olhe para essa folha. Escute. Eu quero que você olhe para essa folha. Essa folha é a nota promissória da sua vida. Eu quero que você olhe para essa folha. Escreva aqui comigo, gente. Aqui comigo, gente. Eu quero que você escreva nessa folha tudo que você cobra da vida. Um marido que te traiu, uma esposa que te abandonou, uma esposa que te traiu, um pai que te abusou, alguém que te machucou profundamente, alguém que não foi na sua vida o que você esperasse que ele fosse, um filho que não foi o que você esperou que ele fosse. Eu não sei quais são as promissórias que você carrega dentro de você. Escreva aí. Às vezes você vai escrever o nome do seu pai, às vezes você vai escrever o nome da sua mãe, às vezes você vai escrever o nome de um ex-namorado, de um ex-marido, de uma ex-esposa, de um pastor que você se decepcionou. Eu não sei quais as cobranças que você carrega na vida. Olha aqui para mim. À medida que você for terminando, eu gostaria que você viesse aqui no altar, nesse palco aqui. Eu gostaria que você olhasse para essa folha, para o nome das pessoas que você escreveu aí, para as cobranças que você carrega na sua vida. Eu gostaria que você olhasse para essa folha, viesse aqui à frente, rasgasse, deixasse esses papéis rasgados aqui em cima, virasse as costas, e à medida que você for rasgando, você fala: fulano não me deve nada, meu pai não me deve nada, a vida não me deve nada. Faça isso em nome de Jesus. Faça isso. Escreva. O que a vida te deve? Escreva. O que a vida te deve? Escreva aí. O que a vida te deve? O que você cobra do seu pai? O que você cobra da vida, do seu esposo, dos seus filhos? Escreva o nome. Escreva as cobranças que você carrega na sua vida. Rasgue todo e venha aqui à frente. À medida que você for terminando, não faça fila, gente, tá? Chega aqui e à medida que você for terminando, você vem aqui à frente, rasgue, vira as costas para isso e recomece a sua vida em nome de Jesus. Levanta o seu lugar, vem aqui e rasgue as cobranças que você carrega na sua vida. Senhor,
Nos convença pelo Teu Espírito Santo quais são as promissórias que a gente carrega na vida. Fala ao nosso coração. Vem aqui à frente, olhe para esse papel, rasgue e fale: a vida não me deve nada. Meu pai não me deve nada. Não sei quem te deve, mas vem aqui à frente. Pegue esse papel, rasgue, vire as costas para ele e diga: fulano não me deve nada. Levante do seu lugar e vem aqui, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Um novo tempo começa na sua história hoje. Aleluia. Rasgue seu passado. Rasgue seu passado. Rasgue seu passado. Rasgue as cobranças que você carrega na vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Obrigado pelos recomeços, Senhor. Obrigado pelos recomeços, Senhor. Aleluia. Um novo tempo começa na sua história. Um novo tempo começa na sua história. Recomece nessa manhã. Recomece a sua história. Que venham tempos de refrigério pela presença viva do Espírito Santo. Que venha tempos de refrigério pela presença viva do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Todos os casados, fiquem em pé agora. Todos os casados. Todos os casados. Todos os casados. Pastor, eu não estou com meu marido. Você vai fechar seus olhos, se abraçar e imaginá-lo na sua frente. Você não está com sua esposa, você vai fechar seus olhos, se abraçar e imaginá-la na sua frente. Mas se você está com sua esposa, você vai pegar na mão dela e vai ficar como eu estou aqui, ó, de frente um para o outro. Todos, todos. Todos, todos. Quem não está com o cônjuge, se abrace, feche seus olhos e imagine você falando. E você que está com sua esposa, você vai olhar nos olhos dela. E você vai repetir o que eu estou falando aqui agora. Repita comigo. A vida ficou me devendo muitas coisas. E quando eu te conheci, eu pensei que você ia pagar. A vida ficou me devendo amor, atenção, cuidado. Mas eu descobri nessa manhã que você não consegue pagar o que a vida ficou me devendo. Na nossa caminhada, dívidas acumularam. Você ficou me devendo. Você está me devendo. Mas eu queria falar para você. Você não me deve nada. Tudo que eu cobro de você, você não precisa pagar. Porque Cristo pagou tudo na cruz. Eu retiro o seu nome do protesto. Seu nome está limpo. Você não precisa me pagar. E eu agora, olhando nos teus olhos, quero te falar a maior verdade que eu poderia dizer para você. Eu não casei errado. É você mesmo. E a gente vai nisso até o fim. Eu te amo. Beije a sua esposa e ore com ela.
Todos fiquem em pé agora. Todos fiquem em pé. Coloca a mão no seu coração. Fala, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu sou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou filho de Deus. Fala, eu sou cheio do Espírito Santo. Ele habita em mim. Ele me amou. Ele não me rejeitou. Ele me aceitou. Eu não sou carente. O Espírito Santo habita em mim. E agora eu digo para todo mundo ouvir que a vida não me deve nada. A vida não me deve nada. Mais forte. Tá fraco. Para todo mundo ouvir. Com toda a força do seu coração. Eu quero um grito. Mais uma vez. Mais forte. Para esse bairro ouvir. A vida não me deve nada. Dê uma salva de palmas para Jesus.